que está o curso aí? Acho que vai ter polêmica. Aí eu pensei nisso, mas eu vou ficar quieta. O professor vai gostar de mim. Eu acho que vai ter polêmica. Não sei nada. Tá sentindo o praia? É tinta. É muito forte. Ah, É mesmo. Realmente, Mas é tipo coisa de Pode jogo. não pegar. Não, eu tenho meu pai até porque aí, será assim? De dor, assim, tu muita dor. Você sai dessa camisa. O Grêmio tá rebaixado. Minha família do sul tá toda aqui aí. Mas sua mãe ainda era. Eu falo, você nunca usou como o Mas Grêmio meu tava irmão indo é bem, agora o Grêmio. Grêmio Você acha tá que indo o que mais. pesa mais? Uma mãe que nem liga ou um irmão fanático? Não, mas agora não é hora de falar de futebol. Do Grêmio. Gente, é só botar a blusa. Não sei nem. Você nem sabe. Não sei de nada. Jesus. É alto, mas não tanto. Isso é exagero, João. E aí, minha gente? Deixa eu ver se eu tenho que... Alô, alô? É isso mesmo? Não está saindo ali não, né? Tá, é só gravando. Beleza, beleza. Tá ótimo. Gente, boa noite. Paz do Senhor Jesus. Prazer revê-los nesta data querida. Tem mais gente aqui, né, na turma, né? O curso continua com mais alunos, mas nem naquela dinâmica, nem todos aparecem no mesmo dia, nem todos que aparecem fazem o trabalho e entregam, né? Falando especialmente para algumas pessoas aí. Oh, Deus! Foi eu que Paulo, você ganhou nota? Você teve nota? Você mandou o trabalho? Eu nem sei se não. Bem. Ah, tem. Até Diário. eu dei 10? Eu acho que você tirou 10 também. Ah, muita gente entregou. Ó, Augusto Lutherbach. Mas aqui, esse é o bacharel. Então tem pouca gente. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 alunos entregaram o trabalho. Foram estes: Guilherme de Azevedo Libório, ficou com nota 10. Nota 10. Marcos Paulo Meroto ficou com nota 9, média 9. Porque beleza, um alarmezinho agora para a gente, para a nossa aula. Rebeca de Sete Freire ficou com média 10. Parabéns. Gabriel Cardoso ficou com média 10 e Degiane Libório ficou com média 10. É isso aí. Eu acho que faltou uma resposta sua, uma questão. Enfim. E os demais sumiram, evaporaram por enquanto. Posso entregar? Esses. Pode não, deve. Aqui eu deixo registrado aqui já para os irmãos que estão assistindo de casa, essa câmerazinha aí que pega a gente, façam um trabalho e entreguem, porque aí não vão ter mais a possibilidade de tirar 10. Mas poderão ainda tirar a nota 8. Ainda vão ficar com uma média boa, não é? Fica com uma médiazinha razoável. O mínimo é 7 no curso para passar? Ou é 6? 7, então. Acho que tem que ser 9. Bom, vocês estavam aqui não, né? Vocês entraram depois ou vocês não vinham na época? Primeira aula hoje. Ah, sua primeira aula. Qual é o seu nome? Patrícia. Patrícia. Você é daqui? Claro, irmão. Beleza. Você é dessa igreja? Sim. Que legal, Patrícia. Você já era membro dessa igreja já na época? Só não estava fazendo curso? Sim.
Legal. Patrícia, você mora onde? Aqui, Por aqui, nessa por própria aqui. região e tal. Há quanto tempo você é cristã? Desde 2018. Ah, legal. Sua experiência de conversão foi aqui? Sim. Que maneiro, coisa boa. Prazer te conhecer, espero que você goste. Já chegou hoje já na pressão da angelologia. Vamos estudar aqui anjos e demônios, hein? Olha, vai ser punk essas aulas aí daqui pra frente. Esse rapaz que está atrás de você aí com essa caveira, falando de anjos e demônios, ele está com a caveira já ali. Meu esposo. É seu esposo? Legal. Qual é o seu nome, irmão? Felipe, Felipe. Quantos anos, Felipe? 30. 30 anos. Casal jovem, né? Você está com quantos, Patrícia? 29. 29. Ela fala assim, 32. Não, porque igreja dá nada para ter papa-anjo, né? As moças vão logo assim, lá na igreja, gente, é um tal das mulheres serem mais velhas do que os maridos, enorme assim, uma quantidade enorme, mas aqui não é o caso. Felipe, fala aí para mim, sua experiência de conversão foi aqui também, há 8 anos atrás? 12 anos, então você já era membro daqui quando a Patrícia chegou, quando ela se converteu. Ele que me trouxe. Ele que te trouxe. Vocês já eram namorados, noivos, Não. nada? Ele me Já trouxe pra estava cheio de segundas já tava intenções. esquematizado. Ele já estava de olho em você e falou assim, mas eu só vou casar se ela for cristã. Então eu vou apresentar, né? Vamos ver se Deus vai confirmar esse negócio. Aí deu tudo certo. Está entrando hoje também, Felipe? Legal, legal. Sejam bem-vindos. Eu espero que vocês gostem da disciplina, né? Do curso, não apenas do curso, do estudo da teologia e da disciplina também. Aquela moça que está ali eu conheço, né? Conheço aquela moça ali. Tá tudo certo com você? Papai, mamãe, todo mundo bem? Você também? Namorado? É namorado ou é noivo? Namorado ainda, né? Ainda. Ah, mas tem um compromisso, né? Lógico. Claro, não está fazendo isso de bobeira. Óbvio que não. Que maneiro. Só esperando oficializar. Só esperando oficializar as coisas, é. Mostra que uns pontos. Bateu a live com a gente aqui. Tá? Ganhou uns pontos, ganha. Olha, Mas tem que assim. fazer, tem que ser assim. É. Só assim mesmo. Minha irmã, você estava aqui, né, no curso? Tava. Muito No início. de vez em quando, No assim. início, É, não, no início eu cheguei não. cheguei a te dar aula, não. Não. Aí saímos e voltamos a hoje. E você, qual é o seu nome? Priscila. Priscila. Você é membro daqui também. Sou. Seu marido que está com você, Aqui. que é o José Antônio. José Antônio. Mais conhecido como Zé. Como Zé. Grande Zé. Zé, me diz uma coisa, quanto tempo vocês estão aqui? Eu estava, mas parei. Sim. Aham. Então voltando hoje. Estão voltando ao curso. Isso. É. Mas são membros da igreja há quanto Sim. tempo? 5 anos. 5 anos. Experiência de conversão aqui? Sim. Aqui mesmo. Legal. Coisa boa. Também moram aqui pela região? Sim. Chegaram pelo jiu-jitsu? Sim. Não, né? É, sim. Sim? Não, gente. Ah, legal. As nossas filhas viajaram. Conexão Jiu-Jitsu. Lá na igreja é um tal do pessoal chegar por meio de compra de cachorro, pitbull. Tem um irmão lá, boa noite, querido. Tem um irmão lá muito evangelista, que é o Carlinhos. Ele tem até um canal na... Seu pai conhece ele bem, eu acho. Porque também é de Jiu-Jitsu, ele. Carlinhos, eu acho que é preta. Também era lá do Guto, há muito tempo. O João conhece ele. É cachorro com pé. E rapaz, a gente chamou a célula dele foi chamada de Conexão Pitbull, porque todo mundo que chegava lá acabava chegando na igreja, porque ele vem de filhote, né? Criava, é criador ainda, hoje em dia é árbitro, faz um monte de coisa. E aí ele vendia o cachorro e evangelizava a pessoa ir para a igreja. Então, a gente tem um monte de irmãos lá da igreja, dono de pet shop e tal, tudo por causa de cachorro. É incrível. E aí a gente chamava ele de Conexão Pitbull, porque todo mundo comprava um pitbull e fazia conexão com a igreja. Cachorro, né? É, aqui é jiu-jitsu, lá é cachorro, Eu pitbull. estou fazendo criação de pastor alemão. Ah, é? É, Seu negócio é criar pastor. pastor. Legal. Eu sou ovelha de pastor. É ovelha de pastor, né, Ju? Ô Zé, tá certo. Raíssa, você tá aqui e vai fugir já nas próximas 2 aulas. Sabia disso, Rebeca? Ela sabe. Ela- Meio do deserto, praticamente.
E como é que está o trabalho? Muito bem. Muito bem, né? É por isso, eu estou indo, na verdade, fazer um treinamento para talvez ser... Graduada. É. É. Não é jiu-jitsu não, mas vai receber um grau. Tá bom. Mas não esquece de mim, tá? Não esquece do trabalho. Você, irmãozão, você estava aqui no curso não, né? Eu estou te vendo hoje pela primeira vez. A primeira também? Que maneira, estão fazendo uma propaganda boa então do curso. Qual é o seu nome? João Vitor. João Vitor, você é membro daqui? Qual é a igreja? Ministério Casa de Oração e Adoração. Aonde Do fica? Eucalipto. Aqui perto. Aqui Do pertinho? Eucalipto, ali no, Na rua, aqui na Bosque Produtivo. Tá. Legal, que coisa boa. Eu sei que tem a Mariane também que está aqui, né? Que é da comunidade ali do Rio do Ouro, né? Pastor Márcio. Legal. Você exerce algum cargo de liderança, alguma questão lá? Diácono. Diácono lá na igreja. Tá bom. Quanto tempo tem de caminhada cristã? 7 para 8 anos. 7 para 8 anos. Esse é o primeiro curso de teologia? Primeiro curso, primeira aula. Eita, estou cheio de responsabilidade hoje. Vocês também? Primeiro curso. Legal. Você estava aqui, a gente deu aula junto, eu esqueci seu nome, não lembro. Vital. Ah, eu até fiz a piadinha, né, do Paralama de Sucesso, aquela Vital e Sua Moto. É da sua época não, Rebeca, você não conhece essa música. Zé Antônio conhece, né? Zé Antônio conhece, o Paulo também conhece, a música do Paralama de Sucesso. Como é que você está? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Você não me entregou trabalho, né? Tá bebendo, cara. Estão me cobrando aqui, fungando nas minhas costas aqui o João. Então, aquele módulo meio que desisti. Ah, você não chegou a completar, né? Eu fiz a primeira aula e depois eu não consegui mais acompanhar. Mesmo que pela internet, né, pelos vídeos, mas uma aula que eu gostaria de fazer presencialmente. De fazer presencialmente. Tá bom. Então eu conversei com o Charles. Tá bom. Pode fazer posteriormente, né? Pelo menos garante a minha volta aqui. Legal. Você, Paulo? Estou aqui há 7 anos. Estou aqui há 7 anos, agora de braço quebrado. Cadê a esposa? Tá vindo aí, ela Elaine. Tá vindo. Elaine. Acho que já aí. Legal. Tá tudo bem então. Bem. Ótimo, irmãos. O que nós vamos estudar? Nós vamos estudar uma coisa chamada angelologia. Angelologia é uma das áreas da teologia sistemática e particularmente é a área que se encarrega do estudo de seres espirituais, seres celestiais. Então, a gente falando de angelologia vai falar de anjos e demônios e de forma geral de seres celestiais. Nós vamos falar sobre querubins, sobre serafins e sobre todo tipo de ser celestial que a Bíblia relata, embora alguns teólogos digam que são outras categorias de seres angelicais. Por isso, então, como regra básica, o nome angelologia, palavra angelo. Essa aí é a militar? É você mesma? Passou, ela tinha passado na época, não era? Estava em treinamento, agora é de verdade, agora a gente tem que bater continência para ela. Esqueci seu nome, é a Marielle, é isso aí. Prazer te rever, Marielle. Então, a palavra angelo, angelos, no grego, na verdade, né? De onde vem a nossa transliteração, anjo, é essa palavra aqui, ó, angelo. Estou já fazendo aqui uma transliteração, mas ela é do grego angelos, que significa literalmente, não anjo, né? Ela é traduzida para o português como anjo, mas significa mensageiro. Então, você que se chama Ângelo, saiba que você é o anjo, angelos. Bom, a angelologia é a doutrina, ou seja, é a parte da teologia sistemática que vai estudar
as questões referentes aos seres espirituais, anjos e demônios, né, de modo geral, sua existência, natureza, número, organizações e serviço. Então, nesse estudo nosso, nós vamos ver uma série de coisas interessantes. O que são anjos? Quais as suas funções? Quais os seus serviços? Vamos responder perguntas do tipo: existe hierarquia no meio dos anjos? Qual a função dos anjos? Vamos perguntar e responder também questões polêmicas, como: existe anjo da guarda, especificamente um anjo para cada pessoa? Que a Bíblia fala sobre isso. Depois nós vamos entrar em questões também como os anjos como sendo serviçais a serviço dos propósitos de Deus. Então, anjos que vão realizar tarefas boas e anjos que vão realizar tarefas ruins, digamos assim, não são demônios, mas são anjos de Deus que vão realizar tarefas ruins, né? Como, por exemplo, aqueles anjos lá do Apocalipse, como, por exemplo, o Malach Yavé, o anjo do Senhor, lá na era de Araúna, que naquele dia fatídico que Deus disse a Davi qual das 3 espécies de punição ele iria escolher em função do censo que ele realizou sem que devesse ter realizado. Se eu não me engano, isso se encontra em 2 Samuel, capítulo de número 21, e também está em 1 Crônicas 24, quando Davi vai realizar o censo. Então, há um anjo do Senhor que solta uma praga a mando do Senhor, né? E 70 mil israelitas do sul morrem naquela ocasião. Então, quais são essas funções, como eles agem, né, em função de quê? Vamos ver na segunda parte do nosso estudo. Então, 2 aulas, hoje e a próxima, nós vamos esgotar o assunto dos anjos. E as 2 últimas aulas, sendo que uma vai ser completa, 4 tempos, e a última vão ser apenas 2 tempos, porque a gente vai fazer assim agora, né? Pelo menos nesse módulo, eu combinei com o pastor Gustavo, porque para mim é mais interessante que eu venha de uma vez só, por causa das demais atividades que eu tenho. Preciso de tempo, e tempo é coisa escassa. Então, eu venho aqui, mato tudo de uma vez só, o mais rápido possível. Então, a gente vai, nessa segunda parte, um pouco menor, a gente vai dar atenção aos anjos caídos. Então, nós vamos estudar sobre Satanás, sobre os demônios. Então, vamos ver também natureza, ação, como aconteceu deles se tornarem o que são, a sua ação, o que eles realizam, a quem estão submetidos, existe ou não hierarquia, coisas desse tipo. E perguntas também interessantes, que dizem respeito à vida cristã, né? Do tipo: Lúcifer é o nome do diabo antes da queda? Comumente é assim entendido, né? Não, Satanás se chamava Lúcifer. Aonde que isso está escrito? Você já passou por alguma parte da Bíblia que diz isso? Sim. Aonde? Não. Então por que a gente afirma que Lúcifer é o nome do diabo? Então a gente vai estudar sobre isso. De onde vem esse nome? O que a Bíblia fala sobre isso? Se existe mesmo esse nome ou não, o que a Bíblia fala, como a Bíblia o chama. Então nós vamos estudar isso e, por fim, como a cereja do bolo, a gente vai... É melhor antecipar, dar o spoiler, né? Senão você pode achar que a gente vai terminar com anjos e demônios, não pode fazer um negócio desse. A gente vai terminar com o triunfo do Evangelho, que é a consumação que a Bíblia diz que acontecerá no final de tudo, nessa guerra espiritual, digamos assim, que ainda está sendo travada, mas já está definida. Tá certo?
e aí a gente vai ver um pouquinho dessa tensão entre o já e o ainda não. Ainda está sendo travada, mas já está definido. Então, olha só, essa é a ementa do nosso curso. O que é que nós vamos ver? Estou igual o Roberto Carlos agora com esse microfone, tem que arrumar um daqueles, né? Nós vamos ver, objetivo geral, apresentar aos alunos de teologia as bases elementares da angelologia, né? Nós vamos estudar isso. O objetivo específico, abordar as questões teológicas relacionadas aos seres angelicais, anjos e demônios. Nós vamos ver isso tudo por meio de slide. Para ficar mais bacana. A estrutura do nosso curso, o curso vai ser ministrado em 4 aulas da seguinte forma. Hoje, dia 11, é a apresentação e nós vamos aí esgotar aproximadamente 12 tópicos com essa pergunta. O que são anjos? Depois nós vamos ver qual o papel dos anjos nos desígnios de Deus e precauções a tomar na relação com os anjos e ainda outros tipos de seres celestiais na próxima segunda. No dia 25, nós vamos ver Satanás e os demônios, algumas questões sobre os demônios. E no dia 4, na aula 4, no dia 1, né? Dia 1º, não é isso? É o dia 1º. Eu pensei que seria os 2 tempos. Mas serão só o último. Só o último dia, que é o primeiro só. No último dia a gente não vai ter todos os tempos, não. A atividade de Satanás, dos demônios e o triunfo do Evangelho. Qual vai ser a nossa avaliação? Média das notas, leitura prévia recomendada, então vou dar materialzinho para vocês lerem, tá? Essa semana eu posto para vocês já chegarem com dúvidas, questionamentos e etc, e pesquisas eventualmente vocês tenham feito. E é uma avaliação final, uma provinha no final, né? Para fazer de boa. Dessa vez não vou dar trabalho não, porque trabalho o pessoal não devolve, o pessoal não faz e não entrega. Então eu vou dar uma provinha que aí faz, manda para mim pelo e-mail ou manda pelo WhatsApp. Foi assim também, né? Foi, é isso aí. Bom, gente, aqui tem uma bibliografia, se vocês olharem aí, uma bibliografia recomendada, tem muito livro de teologia sistemática. Todo o nosso estudo, todos os nossos slides, tudo que a gente vai ver tem como base a teologia sistemática de Wayne Grudem, tá? Então, essa é a nossa bibliografia básica. Eu não botei ali porque eu não vou exigir de vocês que adquiram. Mas quem quiser ter um livro de teologia sistemática, vale a pena comprar a teologia sistemática do Grudem. É a que eu diria hoje em dia para se comprar, porque ela atende uma necessidade de teologia consistente, como o Berkhof, mas ela é mais contemporânea na linguagem e é mais eclética na abordagem. Berkhof é reformado, um teólogo reformado, alemãozão e de linhagem cessacionista, né? Ou seja, ele não crê que os dons espirituais estão em atividade ainda no dia de hoje de maneira assim bem pungente. Não significa dizer que ele não crê que Deus cura e etc. Não tem nada a ver com isso. Apenas não crê que os dons espirituais estejam em atividade com toda a exuberância que a gente pode experimentar nos dias de hoje. O Wayne Grudem não, o Wayne Grudem é mais aberto nesse sentido, porque ele tem uma abordagem da pneumatologia, né, a doutrina do Espírito Santo, na teologia sistemática dele, que fala sobre dons espirituais, sobre uma série de coisas. Então ele é um teólogo mais contemporâneo, está vivo, abordagem, linguagem melhor, mais fácil, e ao mesmo tempo ele mantém
uma robustez na teologia, né? Um chamegão assim que daquela... Ele sempre coloca também algo contrário ao que ele acha. Exatamente, ele também faz o contraponto. Quando ele vai falar sobre uma Depois determinada... ele meio que desmente. Tipo, ele defende, Não, ele não desmente, ele defende, dele. exatamente. Mas mesmo assim você consegue ter acesso a outras opiniões. Exatamente, ele faz essa abordagem, ele coloca quais são as posições distintas e defende qual é a posição dele. Particularmente eu acho isso saudável, porque é melhor do que o teólogo que diz que a posição certa é aquela. Ele Ora, deixa claro que aquela ali é uma das... é uma das possibilidades e é aquele. E ele, como teólogo reformado, por exemplo, ele é pré-milenista. Geralmente, os teólogos reformados são amilenistas na questão do milênio, da escatologia. Ou seja, creem que o milênio já está existindo, não é um milênio literal de 1000 anos. E ele é pré-milenista clássico. Isso também já é um ponto de alguém que tem uma percepção, uma possibilidade de conversa, de diálogo e de abertura maior. Legal, é legal. Se vocês um dia quiserem comprar uma teologia sistemática, sugiro essa, tá? Bom, perguntas? Antes da gente começar mesmo, para valer a Vera, o negócio? Hã? Só faltou se apresentar. Caraca, Patrícia, eu deduzi que todos já me conheciam, né? Você falou pura verdade. Meu nome é Luiz Pires de Carvalho, tá ali, né? Meu e-mail é lpcarvalho@hotmail.com, meu número de telefone está ali, estou fazendo parte do grupo, qualquer dúvida, qualquer questão vocês podem perguntar. Eu sou pastor de uma igreja ali no Engenho do Mato, Itaipu, chama-se Videira do Vale, Feliz, Videira do Vale. Eu comecei aquele trabalho há 16 anos, a igreja tem 16 anos, né? Mas hoje eu tenho mais um pastor lá comigo trabalhando, tem presbíteros, nós temos pequenos grupos na nossa igreja, né? Temos a Conexão Pitbull, que é um dos principais grupos evangelísticos. Eu sou casado há 30 anos com a minha esposa, temos 3 filhos e um neto, né? O netinho está com crise de bronquite, foi para casa ainda agora, estava lá em casa com a gente. Deixa eu ver o que mais. Sou professor na área de teologia sistemática, teologia bíblica, alguns cursos de liderança, pequenos grupos, etc. Já de alguns seminários aí, já há um certo tempo na caminhada, tá? Qualquer coisa mais além disso. Gosto de jogar voleibol, já fui jogador. Tem um time de master. E agora nós vamos jogar em Guarapari, o brasileiro em Guarapari agora, 12, 13, 14 e 15. Uma vez por ano eu fujo da igreja. No mês de novembro, tem uma semana, uma janela de 8 dias que a igreja me libera para jogar, né? E aí a gente tem um time que é campeão brasileiro já, a gente é tetracampeão brasileiro. O pessoal tenta, mas não consegue. Não. Quando eu melhorar no braço, eu vou arrumar uma vaga aí. Você joga vôlei, Paulo? Aí, ó. A gente está tentando montar um grupo. Vocês estão tentando montar? O pessoal só gosta de jiu-jitsu, aí a gente está querendo botar vôlei também. Eu posso ajudar. Legal. Que legal, gente. Muito A gente legal. leva o jiu-jitsu para lá, você traz o vôlei pra cá. Podemos fazer esse intercâmbio, né? A gente pode fazer esse intercâmbio mesmo. Legal. Bom, minha gente, opa, ficou aqui uma linha aqui do nosso meio. Tudo que a Bíblia fala sobre esses seres espirituais, anjos e demônios. Tudo que você vir aqui, todos os slides têm como base a teologia sistemática de Wayne Grudem. Então, eu peguei os conceitos e fiz alguns slides assim mirabolantes para fazer mais impacto e dar mais susto, né? Ou alguns são mais maneiros assim, mas é melhor do que botar só um texto seco aqui para a gente falar sobre isso, né? Certamente você vai curtir muito mais se a gente olhar para esse negócio. Algumas horas a coisa vai ser engraçada, outras horas vai ser terrível, mas por enquanto a gente está no campo dos anjos, então parece que a coisa vai andar bem, né? Vamos orar para a gente começar então essa nossa disciplina. Vamos fazer assim. Pedir para você, Rebeca, você tem hora para a gente?
gente, o que a Bíblia fala sobre isso? É preciso só lembrar uma coisa. A base do estudo da teologia é a Bíblia. A Bíblia, ela é a fonte do estudo da teologia para o nosso caso. Por quê? Porque é uma teologia confessional. Nós somos crentes, nós somos protestantes, evangélicos. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Existe a possibilidade de se estudar teologia a partir de uma perspectiva das religiões mundiais, uma perspectiva da antropologia cultural, uma perspectiva da sociologia da religião, da filosofia da religião, da fenomenologia da religião, mas essa não é a nossa praia. A teologia sistemática, portanto, que nós vamos estudar é com base na Escritura. Então, só relembrando, estou relembrando aquilo que eu falei com vocês quando a gente estudou sobre a bibliologia, a doutrina das Escrituras. Nós partimos do pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade, inspirada, infalível e inerrante. Então, aquilo que ela diz é verdadeiro. É bem verdade que nem sempre eu e você entendemos corretamente o que ela diz. Então, a Bíblia é sempre verdadeira, conquanto pode ser que a nossa percepção e interpretação e entendimento do texto bíblico não seja ainda o correto, o adequado. Por isso que existem teorias, né? Dentro até mesmo do campo protestante, dentro até mesmo da fé cristã. Mas eu quero lembrar vocês que qualquer tipo de revelação que proponha falar sobre questões teológicas que não sejam a Escritura sagrada, a Bíblia sagrada, elas podem ser meras especulações. A gente pode entender como algo a ser considerado, pensado, mas a gente não pode entender como algo infalível, verdadeiro, absolutamente. Porque a única fonte de verdade é a verdade, que é a palavra de Deus. Então, só lembrando isso. Por isso que a gente vai deparar aqui, algumas vezes, com conceitos que se tem entendimento aí fora e o que a Bíblia diz. Né? Bom, vamos lá. Olha só, que coisa linda, tem até musiquinha, gente. O que são anjos? Esse rapaz é tão bacaninha, né? A roupa tão assim, bonitinha, parece um anjinho mesmo. Eu procurei na internet para fazer isso. O Wayne Grudem diz que anjos são seres espirituais criados, dotados de juízo moral e alta inteligência, mas desprovidos de corpos físicos. Tá? Então, anjos, preste atenção, são seres espirituais criados. Então, essa é a primeira questão importante para nós. Anjos não têm poder criativo, eles são criatura. Tá? Também são seres dotados de juízo moral. Significa dizer que eles têm entendimento do que é certo e errado, bem e mal, justiça e iniquidade. Por isso, inclusive, aqueles que fizeram opção no passado pelo erro, tiveram a liberdade de fazer o erro, mas receberam as consequências do erro. Então, são seres morais. Como o ser humano é, um ser moral. Nós tomamos atitudes morais, vamos dizer assim, tomamos atitudes morais livres, não totalmente independentes, mas temos liberdade para tomarmos atitudes morais, mas estamos presos inevitavelmente às consequências das nossas atitudes. Né? Alta inteligência, ou seja, são seres, entenda que tanto os bons quanto os maus são seres de alta inteligência, eles estão aqui há muito mais tempo do que eu e você,
gente vai ver que eles foram criados num tempo que a gente não tem nem como definir quanto tempo tem. Então são seres seculares, milenares, talvez até mais tempo do que isso. Ou seja, seres que estão aqui há muito tempo, capazes de definir, traçar padrões, estratégias. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Efésios 6, quando ele chama, né, das hostes celestiais da maldade, ele chama de a palavra ali grega é cosmocrátoras. Cosmocrátoras eram os estrategistas da guerra no mundo grego antigo. Era aquele povo não que ia para a batalha, era aquela turma cabeçuda que traçava a estratégia de guerra. Não era o soldado que ia, o soldado cumpre ordens. O general, ele está ali definindo de um determinado exército, ele está ali definindo as questões e comandando todos aqueles pelotões e etc. Mas existe um grupo estratégico que está definindo o que deve ser feito. Paulo chama esses de cosmocrátoras. Esses cosmocrátoras, traduzido na nossa tradução como as forças espirituais da maldade, os dominadores deste mundo tenebroso. Ora, eles sabem, eles são organizados, a gente vai ver isso, né? E são seres desprovidos de corpos físicos como o nosso. Por isso eles podem, muitas vezes, se apresentar de uma forma ou de outra. Eu lembro logo da passagem de Ló. Exato, mas perceba, uma hora vem como homem, uma hora vem como anjo, outra hora parece que o texto diz assim, 3 homens apareceram, né? Os homens apareceram lá na casa de Ló, são 2, né? Então, 2 homens, porque o terceiro ficou com Abraão, você lembra disso? Eram 3. O terceiro, que na verdade é o chamado de Senhor, é uma teofania, é a aparição de Jesus no Antigo Testamento. E 2 seguem com Ló para Sodoma. Com Ló. 2 vão para Sodoma e para Gomorra para poder destruir ali, vão à casa de Ló. Eles aparecem muitas vezes de forma diferente. Então, você tem lá o anjo do Senhor que apareceu no meio de uma sarça. E o que nós sabemos é que a sarça queimava e não se consumia. Como é que é esse negócio? Já para Gideão ele aparece de uma outra maneira, o anjo do Senhor. Às vezes o anjo aparece de uma maneira, às vezes você vê o anjo como um homem à sua frente, às vezes o anjo aparece como uma figura enorme, onde o profeta tem até medo. É o que acontece, por exemplo, com Ezequiel. E quando ele vê uns negócios muito doidos, rodas e rodas, e tinha uma roda que girava por dentro da roda, que negócio é aquele que ele enxerga? Né? Professor, quando ele fala de o anjo se referindo a Deus, é sempre Jesus? É sempre Jesus, é sempre uma teofania, aparição de Jesus no Antigo Testamento. Jesus que eu digo pensando na Trindade? É ele. É ele. É ele. Pensando na Trindade, é ele. Tá? Não sei se você lembra quando eu falei de Gênesis 15, não foi aqui não, foi na tipologia, foi no bacharel. Em Gênesis 15, Deus faz um trato com Abraão, e aí no final da tarde, Deus vem ratificar o seu trato, que ele diz, manda Abraão ir lá, partir os animais em 2 partes, pegar determinados animais, cortá-los em 2 partes, colocar as partes abertas, porque aquela era a forma de se fazer um contrato na região de onde Abraão vem, né? Abraão vem da Suméria, de Ur dos Caldeus, e como é que se fazia um trato naquela época? Não tinha cartório de ofício, né, irmão? Não assinava um documento e reconhecia a firma. Como é que você faz um negócio e comprova depois? Então, diante das testemunhas, se matavam animais, partiam os animais ao meio, e as 2 partes, simbolicamente, representando uma parte e outra do animal, as partes que estavam entrando em acordo, fazendo uma aliança, fazendo um acordo de compra, de cancelamento de guerra, de hostilidade, o que fosse, ambas as partes passavam pelo meio pelas partes dos animais e repetiam para as testemunhas o seguinte, olha, vocês são testemunhas, e façam comigo o que eu fiz com esse animal se eu quebrar a minha parte no acordo.
Eita, era melhor do que reconhecer em firma, né não? Hã? Já pensou se fosse hoje em dia? O pessoal ia ser muito mais fiel nos acordos, né? É mais fácil hoje quebrar e dizer, me bota na justiça. Na época não tinha justiça, a justiça era feita à espada. Então, faça comigo o que foi feito a esses animais se eu romper a minha parte no acordo. Deus manda Abraão preparar um animal, vários animais, para fazer um contrato com ele. Por isso você lembra lá que Abraão enxotava as aves de rapina, porque não podia deixar a ave de rapina comer. Quando você faz uma minuta para o contrato, não pode chegar rasurado, né? Deus vai chegar para passar no contrato 5 horas da tarde, o bicho está comido? Não. Então ele está ali enxotando aqueles animais, ele está cansado, ele está temeroso. Diz o texto que quando deu determinado horário, vieram trevas, né, densas nuvens espessas, e caiu um terror sobre Abraão e um sono profundo. Ou seja, o cara não aguentou. Imagina, Deus vai passar no meio desses animais e vai falar assim, faça comigo o que eu fiz com esses animais, se eu não cumprir minha parte no trato. Só tinha um problema, Abraão também tinha que passar e dizer, se eu não cumprir, também faz isso comigo. Como é que você vai fazer um trato desse com Deus? Você acha que Deus vai falhar? Não. Se alguém vai falhar nessa história e é você. Então Abraão sabe muito bem o que está esperando por ele. O que ele faz? Ele não aguenta, ele desmaia, ele dorme. O que o texto diz? Gênesis 15. Diz que quando veio então o cair da tarde, isso aí, pega a sua Bíblia. Quando veio o cair da tarde, passa um forno fumegante pelos animais. O forno fumegante é um fogareiro grande, que é uma teofania. É Deus, é a presença de Deus, e nesse caso o Pai, passando nas partes dos animais. Quem era que tinha que passar agora? Abraão. Mas o forno fumegante olha para o lado, não olha, né? No forno fumegante não tem olho. Mas Deus olha para o lado, Abraão está ali caído, sem conseguir levantar, prostrado, cansado. Aí o texto diz o quê? Rebeca vai ler para a gente. Passou no lugar de Abraão uma tocha de fogo. Então passou um forno fumegante, um fogareiro grande, e na hora de Abraão passar, passa uma tocha de fogo, daquela mesma fogueira, uma tocha de fogo menor no lugar de Abraão. O que é aquilo? Aquilo é o chamado pacto central. Ele é a prefiguração da obra de Cristo. Por quê? Porque aquele é um pacto realizado entre Deus e Deus. Deus fazendo a sua parte, e a parte do homem que era para ser feita por Abraão, Abraão não conseguiria, Deus passa pela parte dele. Só que quem passa pela parte dele? Uma tocha de fogo, a mesma essência, mas aparentemente menor do que o forno fumegante. Quem passou ali? O Pai, como Deus Pai, mas no lugar de Abraão, quem passa? O Filho, Jesus, cumprindo o papel que Abraão não seria capaz de cumprir. Por isso aquele pacto é chamado de pacto universal. É pacto universal, não é pacto da universal, não, pelo amor de Deus. É pacto universal ou pacto central. Por quê? Porque ele é inquebrável, é indissolúvel. Por quê? Porque é Deus que passa e Deus que passa do outro lado. Então ele não pode cair, não pode quebrar. É certo que a promessa de Deus vai se cumprir a Abraão. E é o que acontece, não é? 25 anos depois de receber a promessa, Abraão tem um filho com Sara, sua mulher. Quando eles receberam a promessa, eles já estavam amortecidos. Já não podiam mais nem ter filho, mas eles têm filho 25 anos depois. E Deus ratifica essa promessa com Abraão, dizendo assim: olha, sai da sua tenda e olha para as estrelas do céu. Assim vai ser a sua posteridade, a sua descendência. Vai ser numerosa como as estrelas do céu, como a areia do mar. Abraão tem dificuldade, né? Um coroa que não faz mais filho, uma mulher que já está na menopausa. Como é que vai rolar descendência? E até ele pensa, né? Deve ser Eliezer, meu sobrinho.
o Damasceno, né? Aquele cara que se uniu a nós lá quando estávamos em Damasco. Ou depois a sua mulher diz assim, meu velho, né? Sara diz, meu velho, vai ter que ser com a nossa funcionária, Agar, que é uma besteira, uma loucura, eles têm Ismael, mas o filho da promessa é Isaac, que nasce de Sara. E Deus então comprova a sua aliança com Abraão. E aquilo prefigura a obra de Cristo, que é o quê? A obra de Cristo é um pacto de Deus, que é a graça. E Cristo cumprindo a lei no lugar do homem, porque o homem era incapaz de cumprir a lei. Então, um pacto inquebrável. Por quê? Porque é Deus que propõe e é o próprio Deus, a outra pessoa da Trindade, que ratifica. O pacto está pronto. O que eu preciso? Cumprir as obras da lei para ser salvo? Não, preciso apenas crer que Cristo cumpriu as obras, salvação pela graça mediante a fé. Eu creio e isso me é imputado por justiça. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça, Romanos 4:1. Que diz a Escritura? Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Eu e você cremos, Vital creu e isso lhe foi imputado por justiça. Bom, então, respondendo a sua pergunta, dei aquela volta de sempre, né? Aquela volta danada, mas respondi, né? Bom, vamos lá, vamos caminhar um pouquinho mais para frente. Então, vamos ver o que esses seres têm a nos ensinar. Bom, primeiro, eles são seres criados. O que significa? Os anjos não existem desde sempre. Então, a primeira questão é a seguinte: os anjos não são eternos. Só há um ser que é eterno, esse ser é Deus. Eles também, os anjos também foram criados, embora há muito mais tempo do que eu e você, apesar do cabelo branco nosso, mas eles foram criados há muito mais tempo, né? Eles não existem desde sempre. Fazem parte do universo que Deus criou. Numa passagem que se refere aos anjos como as hostes dos céus ou o exército dos céus, diz Esdras: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, e o exército dos céus te adora. Isso é uma referência aos seres celestiais, quando diz respeito aos exércitos do céu. Neemias 9:6, o Salmo também 148:2 e 5. Paulo nos diz que Deus criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, por meio de Cristo e para Cristo, né? E depois inclui especificamente o mundo dos anjos com a expressão, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Logo, anjos são seres criados. Eles são criaturas de Deus, tá? Tem data de nascimento. Não nasceram, né? Foram criados. Tem data de criação. Mas eles não são seres eternos, embora sejam seres milenares, seres muito antigos, e que é preciso sempre lembrar o seguinte, gente, eles são seres imortais como nós. Você assistiu Highlander? O que eu quero dizer com seres imortais? Anjos são seres imortais. A gente tende a confundir imortal com um ser eterno. Mas são coisas diferentes. O que é eterno não teve nem nascimento e nem terá fim. Somente Deus é o ser que não teve início nem fim. Agora, anjos e seres humanos têm o dia da sua criação, no caso dos anjos, e os homens o dia do seu nascimento, no caso dos seres humanos.
Então, nós não somos eternos. Eterno é somente Deus, mas anjos e homens, em certo sentido, são seres imortais, porque tem começo e não terão fim. Você diz, espera aí, Luiz, que história é essa? Como é que o homem não terá fim? Porque a Bíblia diz o seguinte, que o ser humano, depois dessa existência que nós conhecemos, só existirão dois caminhos. Um caminho é a eternidade de vida. E o outro caminho é a eternidade de sofrimento. Aqui é céu, aqui é inferno. E diga-se de passagem, os anjos, eles tomaram suas decisões num tempo e não há hoje a possibilidade de retornarem naquela condição. Os que ficaram com Deus serão os anjos de Deus que estarão conosco por toda a eternidade de vida. Aqueles que se rebelaram contra Deus, entretanto, estarão lá junto com aqueles homens que resistiram. Homens no sentido genérico, seres humanos que resistiram à mensagem do Evangelho e que terão sofrimento eterno. Mas se não for caber agora, se você for falar depois, não precisa chegar agora. Certo. Isso é algo que me causa dúvida em relação a essa imortalidade. Em relação, tipo, aos anjos merecerem o céu, tipo, terem essa vida com a gente. Não que a gente mereça, mas assim, nós tivemos Jesus, que deu o sangue dele por nós. Então nós não merecemos, mas temos acesso. Agora eles não têm esse sangue de Jesus. Pelo menos eu não sei se é isso mesmo, mas tem um capítulo, acho que em Hebreus, que fala sobre isso. Então, como é que eles têm acesso a essa vida se eles têm essa... Eles não pecam, eles não erram? Não. Os que não pecaram no começo, o que é preciso entender? Embora a Bíblia seja mais econômica. São perfeitos? Tipo, isso que eu perfeitos que eu digo, eles são inerrantes? Enfim, você entendeu a pergunta? Eu entendi sua pergunta. O que acontece é o seguinte, eles são seres morais dotados de juízo, são capazes de realizar bem e mal, mas não são perfeitos, porque o sentido de perfeição total e absoluta só cabe a Deus. Né? Mas os anjos de Deus são seres moralmente bons, justos, que já fizeram a sua definição. E os anjos caídos também já fizeram a sua definição. O que existe é o seguinte, a Bíblia é econômica em nos falar sobre como tudo isso aconteceu, porque muita gente pergunta, né? Como é que o diabo era um anjo bom? Ou Deus já criou o diabo mau? Não, Deus criou anjos bons, é o que parece que a Bíblia nos ensina, e houve uma rebelião nos céus. Ora, mas essa rebelião veio de onde? Se não existia nada, nem o mal em si, como é que os anjos se rebelaram? Então, esse anjo que se torna Satanás, a palavra hebraica Satanás significa adversário, a gente já está entrando nos demônios, né? Entrando na história deles já antes da hora, mas não tem jeito, né? Falou de anjo, vai ter que falar deles. Ele tem uma atitude moral, voluntária, livre, de rebelar-se contra Deus. Então ele se afasta de Deus, e a Bíblia nos ensina, nos aponta que 1/3 desses anjos, sobretudo Apocalipse capítulo 12 fala sobre isso, se corrompem junto com esse, que é a antiga serpente e o dragão. Então, eles são destituídos daquela posição. Talvez você pergunte assim, que é a pergunta muito comum, né? Não você, mas as crianças perguntam, vamos orar para o diabo, né, se arrepender disso e deixar, puxa vida, ele deixar de ser mal, é aquela coisa. Tem essa possibilidade? Que diabo te conheça.
Não tem essa possibilidade. Não tem. Mas por que não tem? Porque se você observar, há uma espécie de tratamento, há um tratamento totalmente diferente de Deus com os anjos e de Deus com os homens. Primeiro, os anjos foram criados na mesma dimensão espiritual em que Deus está. Então, talvez por esse primeiro motivo, um juízo sem redenção. Por quê? Porque eles tinham liberdade, ou eles foram criados com uma proximidade muito grande de Deus, são seres celestiais, né? E esse ser se corrompe. Segunda questão, não há um fator externo, pelo menos que a Bíblia nos aponte, que tenha sido fator impulsionador do pecado nos anjos, senão o próprio desejo interno de um anjo que corrompe 1/3 de todos os anjos, Satanás. Então, ele decide ser, parece que era o ser mais sublime criado por Deus, se vangloria dessa posição e ele então decide ou acha que pode colocar o seu trono acima do trono de Deus. Por que Deus teria então uma maneira diferente de tratar com o homem? Por alguns motivos. Primeiro, porque parece que a Bíblia nos ensina que, embora os anjos sejam seres top, criados na mesma dimensão de Deus, então sendo seres espirituais, eles não são como o homem, criados à imagem e semelhança. Você vê que o texto bíblico não diz que anjos são criados à imagem e semelhança de Deus, e imagem e semelhança de Deus não diz respeito à forma física, mas diz respeito, primeiro, a atributos, a gente chama de atributos comunicáveis. Vocês vão estudar isso em teontologia, acredito que vão estudar no próximo módulo aqui, com quem for dar teontologia para vocês, que são as características, espiritualidade, bondade, amor, capacidade de ser justo, etc. e tal. São os atributos. Isso é imagem e semelhança. E mais, que Deus coloca o homem para ser o seu representante e governar como ele. Então, isso é imagem e semelhança de Deus. Deus cria um ser que vai ser o regente da criação, que seria o homem. E o homem decai dessa posição. Um segundo aspecto, então, que também promove no homem. Então, esse primeiro aspecto é que Deus cria o homem como a coroa da criação. Não como os anjos, mas superior aos anjos. Segundo, o fato de que na queda do homem há um fator externo, que não houve na queda dos anjos. Na queda dos anjos é um mal que brota no coração daquele anjo, que era aquele arcanjo maravilhoso, aquele querubim das pedras afogueadas. No coração do homem não, há um fator externo já. Quem é? É a serpente. É Satanás na serpente que induz o homem ao pecado. E aí você percebe que tem uma ação graciosa de Deus lá no próprio Gênesis 3. Na queda, o que acontece? O homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal e Deus tira ele do jardim. Poxa, fez o quê? Castigou. Deu oportunidade de salvação e de redenção que os anjos não têm. Por quê? Para que não coma agora da árvore da vida e não viva eternamente, ou seja, não se torne imortal com o pecado em si. Por que tem redenção para o homem e não para os anjos? Porque o homem agora morre em função do pecado. Ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ele não tem acesso à árvore da vida. Deus tira ele do jardim e bota os querubins lá tomando conta da árvore do jardim, para que o homem não, na posição de queda defeituosa, coma e viva eternamente. Como é que tem redenção agora sem morte? Não tem. Então os anjos não têm redenção, mas o homem tem, por uma ação graciosa de Deus. A pergunta que a gente pode fazer é: por que Deus age dessa maneira com homens e não com anjos? A única resposta que a gente pode achar é: Deus tem propósitos diferentes com ambos, e Deus ama muito mais o homem do que qualquer outro ser criado. Então, eles não estão suscetíveis a
demoníaco, por exemplo, a carne que a gente tem, Não. por exemplo, Não. ao demônio. Então, qualquer pecado que eles tenham é algo interno. Tipo, não... Qualquer pecado que não eles têm, tiveram. por exemplo, problema com prostituição, com... Não, porque sei não lá, tem mulher, né? gula, com- Não, desculpa, não, sei lá, mulher é uma tem benção, né? Eu pecados tenho assim. esposa, as mulheres são uma benção, né? Orgulho, Mas não sei tem lá. prostituição porque o anjo não se casa nem se dá em casamento. Não, mas, por exemplo... São esse seres tipo de assexuados, pecado, a gente acha que são, né? Parece que são. Embora tem teólogo que diz que não se casa nem se dá em casamento, não significa que eles não possam casar. Tem teólogo que diz isso, né? Apenas diz que Deus parece que cerra isso, mas que não significa necessariamente que eles não possam casar. Mas o ponto é, as suas opções morais foram definidas e isso está cristalizado neles. Então a pergunta é, os 2/3 de anjos que estão com Deus podem se rebelar contra Deus? Não mais. Os 2/3 de anjos que estão com Deus podem pecar contra Deus? Não mais. Os 1/3 de anjo que estava contra Deus pode se arrepender dos seus pecados? Não mais. Porque agora eles estão numa posição decaída e com imortalidade. Não tem como haver redenção. Tá? Então os anjos estão. Mas os homens ainda têm tempo de se arrepender dos seus pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. Bom, vamos lá. Quando então os anjos foram criados? Como é que você está, Elaine? Tudo bem? Tranquila? É? Você tem salão, né? É isso aí. Chegou já de cabelo vermelho hoje, Paula aí. Eu falei, pronto, salão, ela já andou fazendo mise-en-prix, como diz meu sogro lá. Legal, Elaine. Então, quando eles foram criados? Então, todos os anjos devem ter sido criados antes do 7º dia da criação, tá? Pois nós lemos assim, olha, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, Gênesis 2:1. Interpretando o exército como as criaturas celestes que habitam o universo de Deus. Então, significa dizer que eles foram criados entre o 1º e o 7º dia. A pergunta é, quando foi o 1º e o 7º dia? Qual é a data? Paulo nasceu quando? Hein, Paulo? Eu? É? 76. 76? Pô, você é novinho, cara. Então, você está com 40 e pouquinho, 44. Quando foi o primeiro ou segundo ou terceiro dia da criação? Tem ideia? Bom, eu não vou aqui, vamos falar só das possibilidades, tá? Se a gente for literalista, não é problema nenhum em ser literalista. O que a gente tem que entender é se o texto de Gênesis 1 e Gênesis 2 até Gênesis 5 são textos que correspondem a uma literatura portuguesa do século XXI. Tem o estilo literário nosso, ou esse texto foi escrito há 3.500 anos atrás, então ele corresponde a uma forma de pensar israelita, de 3.500 anos atrás, e não uma forma de pensar ocidental de 2021. Então, existe essa necessidade de precisão. Quando você faz as contas lá, 40 anos no deserto, o povo ficou. Aí você faz as contas, dá mais de 40. Aí você diz assim, mas como é que é isso? É simples. Quando você está quantos anos, Paulo? 44. 44. Não, você não tem 44. Você já tem mais de 44, Paulo. Só que a gente só conta que você tem 45 quando você fizer 45, mas 44 você não tem mais. Você já tem mais de 44.
Percebe que a Bíblia ela não está preocupada com essas precisões que a gente tem em algumas questões. Então é preciso a gente entender. 6 dias ali são literais? Dia de 24 horas na criação? Essa é uma possibilidade. Pode não ser. Podem ser 6 períodos, 6 etapas. Porque a palavra traduzida por dia também significa era, tempo, época, período. A palavra yom no hebraico. Então pode ser que a criação, se são 6 dias literais, e Gênesis 5 também é literal, uma geração depois da outra, significa dizer que o homem no Éden está há 4.000 anos atrás. Por quê? Nós estamos em 2021, até Jesus 2.000 anos, né? Abraão está em 2166 antes de Cristo, então Abraão está há 2.000 anos antes de Jesus, 4.000 anos da gente. E Adão está, se for assim literal, há 2.000 anos de Abraão. Então, de Adão a Abraão, 2.000, de Abraão a Jesus, 2.000, de Jesus até hoje, 2.000, 6.000 anos tem a criação. É uma possibilidade? É. Mas alguns vão dizer que há civilizações aí comprovadas que têm mais de 8.000 anos. E aí? Bom, ou esses estudos estão errados, ou a maneira como a gente está interpretando o texto bíblico também não está correta. Pode ser, então, que não sejam dias literais de 24 horas? Pode ser. Eles contavam o tempo como nós, necessariamente? Você diz, mas é de 24 horas, eu garanto. Olha lá o texto. Houve tarde e manhã, fim do primeiro dia. Mas eu pergunto a você, quando é que o dia começa pela tarde e termina pela manhã? Houve tarde e manhã, fim do segundo dia. Houve tarde e manhã, fim do terceiro dia. Que dia doido é esse, gente? Então, existem teorias sobre isso daí, sem você deixar de ser evangélico, sem vender a sua fé. Mas teorias que são bíblicas, porque estão baseadas no texto, na literatura. É possível que às vezes a interpretação tenha sido equivocada. E existe inclusive a teoria também de que as visões foram dadas em 7 dias. Então, no primeiro dia, Deus revelou o que aconteceu no começo a Moisés. No segundo dia, Deus revelou mais uma coisa. Dentro daqueles 40 dias que estava lá, primeiro dia Deus falou e mostrou determinada coisa, no segundo, enfim, tem uma série de possibilidades, tá? Sem vendermos a nossa fé, que são plausíveis. Qual dela é a verdade? Não importa. Porque o objetivo também ali não é dizer se os dias foram de 24 horas nem nada. Você imagina que Deus criou todas as coisas e está preocupado em resolver o problema se o pessoal do IBFON, em 2021, eu vou fazer isso aqui para explicar eles direitinho como é que foi? Não é isso, né? Deus não está preocupado com isso. O relato da criação tem uma preocupação só, ou melhor dizendo, alguns aspectos. Qual? Primeiro, o que fica claro e evidente no relato da criação que é ponto pacífico e a gente não pode fugir? Deus é o Criador. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Deus é o Criador. Segundo, a terra estava sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz. Então, todas as coisas são criadas a partir da palavra criativa de Deus. Deus dá forma onde não tem forma. O que mais? A criação é lógica, sequencial e ordenada. Por quê? Porque Deus não cria o homem no 6º dia. Por que no 6º? Porque no 6º dia já tinha o planeta, as águas já estavam separadas, já tinha porção seca, já tinha nascido bicho, já tinha nascido planta, já tinha nascido tudo. Bota o homem. Agora bota o homem no meio do mar, não tem terra, não tem nada, o bicho morre afogado no primeiro dia. Então qual é o objetivo de Gênesis ali, no relato da criação, Gênesis 1 e 2? Deus é o Criador e Deus sabe o que faz, como faz. O que mais? Mas a gente pergunta para ele quando chegar lá, mas como é que foi esse negócio? Como é que o bicho, como é que a terra deu esses bichos todos? E faz brotar da terra... Falar um cinema, né?
Senhor, como é que é isso? E o pior, que a gente está arriscado a gente ouvir Deus falar ainda assim com a gente. Ó, não adianta eu explicar, vocês não vão entender. Né? Então, os anjos foram criados nesse intervalo de tempo. Por isso, até inclusive, se esses anjos são seres muito antigos, e eles têm de ser criados ali no relato da criação, porque senão a gente vai ter que entender que havia um mundo celestial, céus criados antes do que Gênesis 1 diz. Ele precisa ser criado depois de Gênesis 1. Não tem jeito. Esse troço pode durar tempo pra caramba. Então, ainda mais explícito que isso é a declaração: em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Logo, todos os anjos foram criados no máximo até o 6º dia da criação. Então, o 6º dia da criação. Se foram dias de 24 horas, os anjos têm no máximo 4.000 anos. Né? Se são épocas e eras, e cada uma delas pode ter durado um tempão, os anjos podem ter até milhões, e quem sabe até bilhões de anos, a gente não tem ideia. Tá? Mas que eles foram criados e eles têm um dia que Deus os criou. Toca o sinal ou não? Que horas é que toca? 8h20. Então já passou, não tocou. Vamos parar? Vamos tomar um cafezinho, né? Vamos tomar um cafezinho, então. Que horas Já abriu o café. A gente tem 10 minutos. Já vou pro café. Hã? O senhor falou café, a Charles passou aqui na garrafa. Ah, é? Estou dizendo, não foi carne nem sangue que me revelou. Pra mim, igual você vai. Patrícia. E aí? Tá indo? Só tá com cheiro muito forte de tinta. É, tô até demais. Tá mesmo. Também estou sentindo. Eu abri essa coisa. Tem que ver o Tô aprendendo a jogar. Tem que ser verdadeiro, ninguém vai ficar aqui dentro.